Então, gente, voltando aqui, né, ao assunto de Lindbergh, parte 5, né, interpretação das normas pelo agente público. É o último assunto dentro da Lindbergh, foi incluído em 2018. Então, é um assunto fresquinho que devemos analisar com cuidado, com carinho, cada artigo desse assunto pelos agentes públicos, pois a chance de cair no concurso público agora é muito grande. Então vamos lá, interpretação das normas pelos agentes públicos. A Lei 13.655 de 2018, novos 11 artigos na norma base. Então, dentro da Lindbergh, foi incluído 11 artigos, todos dedicados à interpretação das normas pelo agente público, nas esferas administrativa, controladora e judicial. Não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Assim, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou uma norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Então nós temos aqui o artigo 20. Nas esferas administrativas, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Então, nas esferas administrativas, controladora e judicial, não se decidirá com base em quê? Com base em valores jurídicos abstratos. Então, não se decide com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, interpretação das normas pelos agentes públicos. Pela Lei 13.655, né, que incluiu 11 artigos na Lindbergh, todos dedicados à interpretação das normas pelos agentes públicos. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, informação importante, não se decidirá, então, não é decidido com base em quê? Em valores jurídicos abstratos. Então, nas esferas administrativas, controlador e judicial, não se decidirá com base em quê? Em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Assim, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. Então, nós temos o artigo 20. Nas esferas administrativa, controlador e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas consequências práticas da decisão. Foi? Então, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação do ato. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Então, a decisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo, deverá indicar o quê? De modo expresso, suas consequências jurídicas e administrativas. Então, de novo, a decisão nas esferas administrativas, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de forma expressa, precisa indicar de forma expressa as suas consequências jurídicas e administrativas. Tal decisão deverá, quando for o caso, indicar as condições
para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas, que em função das peculiaridades do caso sejam anormais ou excessivos. Então, seguindo, parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. A decisão que, nas esferas administrativas, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste ou processo ou norma administrativa, então a decisão ela deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Tal decisão deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime. Então a decisão deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais. Então a decisão ela tem que ser proporcional, não pode ser mais nem menos, tem que ser de forma que justa, não se podendo impor aos sujeitos atingidos o ônus ou perdas, que em função das peculiaridades do caso sejam anormais ou excessivos. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Nessa linha, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo, ato ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem impostos, limitada ou condicionada à ação do agente. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções, de mesma natureza e relativa ao mesmo fato. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas ao seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, bem como as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então vamos aqui, letra A. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste de processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Então, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. B. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Então, na aplicação de sanções, são considerados o quê? A natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para a administração pública. A natureza, a gravidade e os danos. E as circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do agente. Então, para a aplicação de sanções, serão considerados a natureza, a gravidade, os danos, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Pegou? As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções, de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Seguindo. A decisão administrativa
controladora judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever um regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, e sem prejuízo aos interesses gerais. A decisão administrativa, controladora judicial, estabelecer interpretação ou orientação nova sobre o quê? Sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo um novo dever ou um novo condicionamento de direito, deverá prever um regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente, mas sem prejuízos aos interesses gerais. A revisão das esferas administrativa, controladora judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem válidas situações plenamente constituídas. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral, ou em jurisprudência judicial ou administrativa, majoritária, e ainda as adotadas por práticas administrativas reiterada de amplo conhecimento público. Então, a revisão nas esferas administrativas, controladora judicial. Então, a revisão quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Então, considera-se orientações gerais as interpretações, aqui, as orientações gerais, as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou jurisprudencial, em caráter de jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda adotadas por práticas administrativas reiteradas de amplo conhecimento público. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após a oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeito a partir de sua publicação oficial. Então, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situações contenciosas na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após a oitiva do órgão jurídico, quando for o caso, após a realização de consulta pública e presentes ações relevantes de interesse geral, então a autoridade administrativa poderá celebrar um compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Então, para eliminar irregularidade, incertezas jurídicas, situação contenciosa, na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, uma autoridade administrativa ela poderá celebrar um compromisso com os interessados,
o qual só produzirá efeito a partir de sua publicação oficial. Após a oitiva, quando for o caso, ou após a realização de consulta pública e presente razões de relevante interesse geral. Tal compromisso buscará a solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Então, a solução jurídica ela precisa ser o quê? Proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Buscará a solução jurídica proporcional. Então, a solução jurídica ela precisa ser o quê? Proporcional, equânime, ou seja, justa, eficiente, precisa ter eficácia e compatível com os interesses gerais. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direitos reconhecidos por orientação geral. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direitos reconhecidos por orientação geral. Deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para o seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Então, deverá prever com clareza as obrigações das partes. Então, no contrato, no negócio jurídico, tem que ter o quê? As obrigações das partes. Tem que estar claro as obrigações das partes. O prazo para o seu cumprimento. E as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Então, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa ela poderá celebrar um compromisso com os interessados, o qual só produzirá efeito a partir da sua publicação. E tem os compromissos, Buscará o que? A solução jurídica, uma proporcional, equânime, eficiente, compatível com os interesses gerais. Não poderá conferir uma desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito. E deverá prever com clareza as obrigações das partes, bem como o prazo do seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. A decisão do processo nas esferas administrativas, controladora judicial, poderá impor uma compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos, resultante do processo da conduta dos envolvidos. A decisão sobre a compensa será motivada, ouvida previamente as partes, sobre o seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado um compromisso processual entre os envolvidos. Então, a decisão do processo nas esferas administrativa, controladora e judicial poderá, então a decisão do processo ela poderá impor uma compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos, resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Então, a decisão ela poderá impor uma compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais, resultante do processo ou da conduta dos envolvidos. A decisão sobre a compensação será motivada. A decisão precisa ser motivada. Ouvida previamente as partes, ampla defesa e o contraditório sobre o seu cabimento, sua forma, se for o caso, seu valor. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado um compromisso processual entre os envolvidos. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou por opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, o artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou um erro grosseiro. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Tais regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas terão caráter vinculante
em relação a órgãos ou entidades a que se destinam, até ulterior revisão. Então, ó, o agente público, questão de prova, responderá o quê? Pessoalmente por suas decisões. Então, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, o agente público ele responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Está consagrado aqui no artigo 28 da LINDB, né? Que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Tais regulamentos e súmulas administrativas e respostas a consultas terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidades a que se destinam, até uma ulterior revisão. Outra atividade, nós vamos ver aqui em outra parte. Beleza, gente? Então, nós acabamos aqui toda a parte de LINDB. Aqui vai ser tipo uma revisão de alguns conceitos para a gente poder fechar bonito esse assunto aí.